Andy Seventini e Sebastião. Obrigado. Agora chegamos ao nosso último debate do dia: financiamento, expansão e diversificação. Nesse painel de oradores vamos falar de estratégias no setor da energia, à medida que as companhias procuram diversificar receitas. Nós temos o diretor da Datagro, o Sr. Guilherme Nastari. Um aplauso aos nossos palestrantes e moderadores, e os oradores aqui o líder das soluções Latam na City Commodities, Sr. Jean-Luc Bernardi. Obrigado, Sr. Bernardi. E o diretor de investimento da International Finance Corporation, IFC, Sr. Luiz Daniel de Campos. E a assessora operacional sênior da Pegasus Capital Advisors, Sra. Jean Rogers. With that, I now hand it over to Guilherme. Eu agora passo a palavra ao Guilherme. Obrigado, Gui. Always the biggest. É sempre um desafio manter o interesse da plateia. Temos o desafio de que temos que ser charmosos e também o local onde vamos jantar é um pouco longe, então se preparem para chegar a tempo. Em primeiro lugar, antes de o Jean-Luc começar a sua apresentação, eu gostaria de agradecer o convite da Datagro para fazer parte desta mesa, e eu tenho falado nestes últimos eventos. Esse ano foi um evento bem sucedido, mais de 500 delegados, que é um número impressionante. Dr. Plínio, é uma grande honra fazer parte deste grande painel de oradores. Jean-Luc, escolha de onde você quer falar. Aqui mesmo. Boa tarde a todos, obrigado por ainda estarem aqui. Nós sabemos que temos o evento dessa noite. Eu gostaria de falar por alguns minutos sobre tendências emergentes no financiamento de commodities. Talvez seja uma conversa mais tradicional. Eu sou da divisão de mercados da Citi. Especificamente, como se diz na divisão de commodities, e talvez retrocedendo um pouco, a visão de mercado da Citi está enfocada em ajudar os clientes com hedging e até certo ponto financiamento. E as partes financeiras puras não se expandindo fora do espaço físico. Há alguns anos tomamos a decisão de passarmos para o espaço físico para tratarmos das commodities físicas. Não foi com o objetivo de nos tornarmos um trader de commodities ou de termos, cultivarmos as nossas safras, mas para podermos ajudar os nossos clientes a resolver problemas, a otimizar os seus negócios da perspectiva de fundos de cobertura ou hedging. E vou falar alguns minutos sobre diferentes usos do financiamento em que vemos um maior interesse, e realmente originários de outras commodities. E a terceira é realmente a recompra
Nós compramos açúcar fisicamente e vendemos o açúcar fisicamente em uma data futura e cobrando também taxas de juros. E a próxima coisa é o modelo que vem das indústrias de petróleo e de mineração, pré-pagamentos, pagamentos antecipados de futura produção, e chamamos a isso liquidity swaps. Nós ajudamos os clientes a gerenciar a sua liquidez, por assim dizer. How do I go back? Yeah, there we go. So, os acordos de recompra. A ideia por detrás disso é ajudar os clientes com a gestão de inventário, de estoques, e para racionalizá-los. A realidade, no entanto, é que os negócios físicos têm estoques e isso funciona com capital operacional, em outras palavras, cash. E também, do ponto de vista de implementação, nós compramos uma commodity e vendemos a você essa mesma commodity no futuro com juros. Isso lhe permite gerir esses inventários, esses estoques em uma estrutura flexível. Em vez de dizer é $10 mil, $15 mil, $20 mil dentro de um período fixo. E essa é uma abordagem de mercado de capitais. Mas nós fornecemos flexibilidade. Se vocês tiverem estoques que vão manter por um ano, não querem ter um valor fixo. E então, obter o título dessas commodities, isso nos permite ser competitivos em termos do preço e reduzir o valor que vamos cobrar de vocês. Então, o custo vai ser relativamente baixo. O segundo tipo de estrutura em que vemos um interesse crescente são os prepays, pagamento prévio. Isso vem da indústria de mineração. Se você tem uma mina de cobre e quer garantir o financiamento para as operações, você pode vender as suas futuras operações. Isso aparece também nos mercados de hedge. O que é interessante é que muitos dos nossos clientes, nós damos assessoria, mas nós temos um tratamento não de dívida para essa situação. É apenas uma venda física de bens na produção futura. Como resultado disto, vemos isso como um contrato comercial. Se as pessoas estão pensando aqui, sim, eu tenho o meu próprio offtake e a minha cadeia de fornecimento, não quero que isso interfira com as minhas atividades do dia a dia. Nós estruturamos isso de maneira a você enfrentar os seus off-takers e não interromper a sua linha de negócios. E a terceira estrutura, eu gostaria de mencionar brevemente, que é a liquidez. A gestão pura é a cobertura da produção futura. Uma maneira eficiente de fazer isso tradicionalmente é vender futuros nas bolsas. Mas não é surpreendente para ninguém aqui que vocês têm que colocar uma margem inicial, mas também há variação de margens a que estamos sujeitos. E tudo bem, mas se houver uma alta muito grande, o açúcar, vocês são muito mais conhecedores do mercado de açúcar do que eu, mas não há situações bullish, pensando também em comparação em café ou cacau. Pelo menos pensem nisso.
os liquidity swaps, que são uma operação em que, em vez de o nosso cliente enfrentar a bolsa, somos nós que fazemos isso e damos a margem inicial ao cliente de volta. E como resultado disso, o cliente pode se enfocar naquilo que faz melhor, gerenciar o seu negócio verdadeiro. Isso é uma otimização de liquidez e também uma solução de gestão de risco de liquidez para enfrentar os aumentos de preço. E para recapitular, nós nos afastamos de simplesmente financiar no espaço físico, mas de maneira a não sermos disruptivos quanto aos fluxos financeiros e aplicando hedge. Obrigado, Luke. A ideia é ter perspectivas diferentes de financiamento e para os produtores de etanol de açúcar. E agora, de uma perspectiva completamente diferente, a Jean como capital de risco, de capital privado, private equity, nós temos muitos tópicos em torno do mundo da cana-de-açúcar, do etanol, baseado na cana-de-açúcar e milho, segunda geração de etanol, etc. Como é que o Pegasus, com uma entidade de financiamento independente, como vê essas oportunidades? Muito obrigado. E obrigada, é um prazer estar aqui para aqueles que esperavam o CEO da Pegasus. Eu estou aqui representando ele, sou uma assessora sênior. Pegasus assumiu esse papel com a Blackstone e também o responsável pela sustentabilidade e o capital privado e financiamento. E nos dedicamos a cumprir os padrões financeiros e temos fundos sociais também. Eu sou muito fã da Pegasus. A Pegasus se enfoca nos setores e mercados de que vocês estão falando hoje. O açúcar é a coisa mais interessante para mim. Realmente é ótimo ouvir falar dos desafios e das perspectivas da energia, em particular os combustíveis de produtos naturais. É muito interessante, diria, um dos originais investidores de impacto, fundado em 1996, estão trabalhando em mercados emergentes há mais ou menos 30 anos, focados em energia e outros tipos de projetos impactantes, inclusive a agricultura restauradora na Índia, armazenamento a frio no Marrocos, projetos que dão retornos financeiros e também impactos positivos. Eu digo que se tem uma coisa positiva para esses projetos, eles finança blended e trazem o tipo de financiamento correto para o projeto, para entregar esses impactos. E para mim isso é muito importante, uma vez que eu venho de gestão de ativos mais alta, que as coisas entram em baldes. Você está procurando projetos que cabem no balde, em vez de dizer qual é o tipo de financiamento correto que eu posso trazer para essas oportunidades desses mercados emergentes, onde falta investimento, e outro tipo de coisa que a Pegasus procura, que é muitos desses mercados são lugares que quando funciona seriam mais voláteis, que você precisa procurar mais volatilidade e riscos e melhor em controle de riscos, e eu acho que eles ficaram muito bons com isso com o passar dos anos. E me leva ao último ponto, que é a sustentabilidade. Há fundos enfocados sustentáveis. O primeiro é
um de 750 milhões de dólares de private equity, que é um veículo de finança blended que é apoiada pelo um fundo especial. Isso possibilita mobilização de capital por outros fundos, então o investimento deles fica amplificado numa razão de 1 a 3. Eles são o Fundo de Clima Verde, está buscando projetos significativos que poderiam ser plataformas que poderiam escalar, que poderiam ser demonstrações de que energia pode ser produzida de forma sustentável e muitas formas a infraestrutura para entregar a energia pode ajudar a dar um salto para esses mercados. Então, outros fundos que estão no mercado é o Fundo Global para os corais, que é muito diferenciado, é de 500 milhões e também tem acesso à assistência técnica da ONU, que é muito importante para impacto sustentado a longo prazo e criação de trabalho de comunidade e desenvolvimento econômico conjuntamente com o projeto do investimento. Então, esses dois fundos que são complexos, são do contra, são sustentáveis, eu acho que realmente representam o que a Pegasus está tentando fazer ao investir em mercados emergentes. E só para dar um exemplo, um dos seus investimentos em Hydrogen recentemente no Brasil, uma empresa interessante que o CEO está aqui, Hernani. Eu acho que eu errei o nome dele, mas eu peço desculpa, mas você vai ver ele na conferência. Adrian está produzindo fertilizador regenerativo de biomassa de dejetos de suga de açúcar e ajudando a melhorar a produtividade da indústria do açúcar. Isso demonstra que pode ser feito quando você faz as coisas intencionalmente em relação ao impacto local, com resultados aplicáveis a nível global. Então, deixa eu dizer só aqui algo sobre as estruturas de financiamento blended. Eu acho que há um mito em financiamento que o blended está lá porque os projetos são concessionários ou porque você não encontra um bom fluxo de negócios nessas regiões. Eu acho que nada poderia ser mais longe da verdade. Na verdade, esses mercados emergentes falta investimento em termos de projetos de energia. Na realidade, 1/5 dos investimentos na energia global vai para mercados emergentes, mesmo que 1/3 do PIB global. Então, falta investimento. Isso torna eles bons investimentos. Você pode ir para os projetos que podem retornar investimentos de forma mais garantida. Pensando nesse investimento global, essas regiões também estão crescendo em demanda. Elas irão triplicar nas próximas 2 décadas as demandas de energia, e o Fórum Econômico Internacional em 2050 diz que em 2050 até essa época os mercados emergentes irão representar 75% da demanda de energia do mundo. Novamente, só 1/5 dos investimentos do mundo está indo para lá, e desde 2021 90% da energia, dos investimentos globais de energia tem ido para os Estados Unidos e Europa. Então, eu acho que essa é a consequência não intencional de qual é o grande programa, o IRA, o grande programa, mas as consequências não intencionais disso e outras de comunidades em desenvolvimento é que muito pouco investimento foi em direção a esses mercados, mesmo que eles sendo ótimos mercados. Esse campo de jogo está inclinado, então por isso que a Pegasus está pensando assim, que 40% dos fundos climáticos são enfocados em verde. Gostamos de SAF, gostamos de energia renovável, geotermal, eólica, solar, biomassa, todas essas são ótimas.
temas na área de energia. Em mercados onde a demanda é crescente, o governo está disposto a ajudar e os preços estão baixando e representam uma grande oportunidade. Gene, muito obrigado. Nos orgulha muito ser parte dessa transação com a Fabrião, o assessor da Hernani nesse processo. Também acredito na capacidade de expansão, e a coisa interessante para mim, pessoal, foi a forma como nós criamos isso para ser aceito sob o fundo de corais, que é muito interessante e mostra a abertura da Pegasus para entender os desafios em regiões em desenvolvimento, que é parte do desafio para transferir esses investimentos às regiões que não estão acessando-os em mesmo custo, duração, etc. Agora, indo para IFC, tenho um amigo muito íntimo aqui desde que eu comecei, 19 anos já atrás, estamos juntos. Ela... So, having IFC perspective, I think Tendo a perspectiva da IFC, seria o mix perfeito aqui, bancos comerciais, private equity e bancos em desenvolvimento, com a importância do IFC, do agronegócios. Muito obrigado, Guilherme. E Guilherme tinha cabelo e eu era magro naquela época, então passou muito tempo. Então o IFC, eu acho que a maior parte de vocês sabe, mas o IFC é parte do grupo do Banco Mundial. Estamos operando globalmente em mercados emergentes por todo o mundo. Para a gente, eu sou responsável pelos agronegócios na América do Sul, nos Estados Unidos. Estou baseado em São Paulo, e mais ou menos 50% da nossa carteira hoje é em indústrias do setor agrícola. Temos clientes como esses que ele está mencionando, e a Pantaleone da América Central também, e nós tínhamos outros clientes que, claro, esperamos ver de novo, como Cerradinho, Delta, Raizen, Nicarágua, Açúcar, Laredo. Manuelita estava aqui hoje, né, temos muito orgulho de estar investindo neles no Peru, e temos outros clientes e possíveis clientes com quem estamos tentando trabalhar, tanto no Brasil quanto na América Central. Então, o IFC gosta do setor. Eu acho que por causa de três coisas se conectam muito bem com três dos nossos pilares de investimentos. Um é uma instituição em desenvolvimento, queremos geração de empregos, isso é uma coisa que nos atrai no setor. A segunda coisa, que é muito próxima ao coração do setor, que é energia renovável, certo? Produção sustentável da mesma, e isso está relacionado ao terceiro pilar importante, que é mitigação de mudanças climáticas. Para a gente, esse é um setor muito importante, que a gente espera que continue a crescer, e a gente tem olhado não somente, claro, a maior parte de nossos investimentos até agora estavam sendo feitos na melhoria de, por exemplo, tecnologias agrícolas e melhorar a eficiência, certo? E no momento estamos falando muito, como foi dito aqui, de agricultura regenerativa. Então é algo que a gente está muito ansioso para investir mais nos Estados Unidos. Investimos muito em cogeração no passado, entendemos que hoje a cogeração não é tão interessante para o setor, mas a gente ainda está interessado, assim que isso se tornar razoável e interessante para o setor. E também, nos últimos anos, é biogás, certo? Estamos examinando em conjunto com o Guilherme investimentos de SAF para suportar o crescimento, outras alternativas para energia. Ainda não investimos, estamos olhando para o setor, mas ainda não vimos o investimento correto ainda nesse momento. E claro, temos outros, certo? Além do SBC investidor, também temos
concessional funds to support fundos concessionais para apoiar o desenvolvimento, especialmente na assessoria técnica dessas novas iniciativas, as novas iniciativas como irrigação. Também estamos investindo, queremos seguir investindo. Irrigação é um grande assunto, não é um grande tema tão grande no Brasil ainda, mas é algo que também queremos investir. Qualquer coisa relacionada à melhoria de eficiência de recursos. Então eu acho que estamos muito alinhados com os outros participantes desse painel. Então, de qualquer jeito, temos muitas expectativas muito boas para o setor. Esperamos continuar a aumentar nossos investimentos no setor de açúcar e etanol e potencialmente também SAF e bioetanol. Muito bem, temos ainda alguns minutos. Eu vou agora fazer uma pergunta para cada um e vamos ver se ainda vamos ter tempo depois disso. Jean-Luc, dos 3 produtos diferentes que você compartilhou com a gente, pré-pagamento é algo que é muito comum no mundo do açúcar, mas às vezes não pode ser duração tão grande. Então eu vi durante sua apresentação que pode ser de 3 meses a 5 anos, mas realmente quem pode chegar aos 5 anos? Primeira pergunta. E número 2, pode ser ambos? Boa pergunta. Really, it's more straightforward out probably to 2 or 3 years. De 2 a 3 anos, poderia ser 5, poderia ser questões de crédito. 2, 3 é mais realístico, mas há casos em que poderia ser mais longo. No Brasil, com a maturidade do mercado de capitais, através de alguns produtos que estão disponíveis, CRA, Fiagro, fundos Fiagro, eles começam a fazer essas operações com durações diferentes e tornaram-se bastante populares no mercado do Brasil. Como é que a gente pode, de Wall Street ou de Nova York, podemos analisar no mesmo balanço as diferentes regiões e os projetos diferentes e sem comparar maçãs com bananas, porque não é fácil isso, porque ambas as regiões eles têm muitas oportunidades, também têm muitos desafios. Como é que a Pegasus pode diferenciar isso? Sim, obrigado pela pergunta. Eu acho que o reconhecimento de que você tem não somente maçãs e laranjas, mas temos uma cesta de frutas. Todo o projeto é diferente e diferenciado em termos dos impactos, resultados, patrocinadores, tecnologia, procurando os projetos que estão que se você não está, que você não precisa correr riscos tecnológicos, ou falando de tecnologia, são as unidades individuais, são bem provadas e catalistas de diferença. Então você não está pegando a tecnologia, você está procurando projetos que tenham combinação positiva de baixo risco de país, apoio do governo, a vontade da comunidade que quer esse projeto realizado, bons parceiros locais, como os mercados de SAF que já ouvimos, e a demanda no longo prazo para o combustível SAF, que é difícil de descarbonizar. Então não é uma ciência perfeita, mas há variáveis científicas que entram na priorização. Eu queria dizer que o que torna o investimento em mercados emergentes funcionar bem é a mistura de infraestrutura, de finança, que nesses fundos você pode procurar por oportunidades, mas você vem com um tranche júnior para diminuir o risco dos investidores. Que eu esqueci de falar antes, é o motivo pelo qual você tem que fazer isso, é porque a maior parte dos mercados emergentes e países tem
um grau de investimento de B+, ou menos que isso, e bem mais. As pessoas dizem, não está muito ruim, minha filha tem um B+, no boletim dela, tudo bem mais. B+, é um ponto de limite para investidores institucionais que normalmente não podem fazer investimentos diretos em países ou mercados abaixo disso. Isso limita o capital que você pode mobilizar em mercados emergentes. Portanto, o que essa estrutura da mistura de finança faz é capacitar o investidor institucional com uma obrigação fiduciária de entrar no fundo e, essencialmente, então, entrar nesses mercados. E aí dentro dos mercados, novamente, é uma questão de todo o projeto volta para as questões fundamentais, ou os fundamentos, qual é a demanda, e etc. Fazendo spreadsheet, depois do spreadsheet ter essa disciplina de investir, se assegurar não somente que seja um bom projeto, mas também que esteja no preço correto, na época correta e com os parceiros certos. Não existe mágica, é só trabalho árduo, mas diminui o risco. E eu queria dizer obrigado a parceiros como o IFC e o Banco Mundial, o Fundo de Clima Verde, a Corporação Africana de Investimentos. Isso ajuda muito a mobilizar financiamento em mercados emergentes e é crítica, de importância crítica para trazer investidores estrangeiros. Essa estrutura é a coisa mais importante para fazer o investimento valer no private equity. Muito obrigado, Jim. Luiz, você é um índice muito bom para saber qual é a tendência em termos de novas tecnologias aplicadas. Você recebe muitos pedidos para cogeração, para expansão de usinas açucareiras. Qual é o projeto atual que vem do fluxo do seu lado? Como já mencionei, Continua um pouquinho. os projetos vêm de biogás, então acho que é uma nova tendência no setor. Já financiamos alguns desses, queremos financiar mais. E esses novos combustíveis, SAF, vai funcionar, espero. Fiquei muito contente de ver o painel sobre hidrogênio verde. Então, é basicamente o que eu já vi mais. E irrigação. Melhorias em irrigação, agricultura regenerativa, certo? Que tipo de irrigação as empresas querem? Os que eu tenho visto, na verdade, estamos trabalhando muito no Peru, então vemos muito desse tipo de irrigação. A maior parte de irrigação por gota, do lado agronômico, biológico e outros. Estamos investindo nesse momento em uma empresa regional, não especificamente do setor do açúcar, mas que também fornece para o setor. Ok, indo para a última pergunta para o Jean-Luc, do meu chefe, Dr. Plínio. Aumentamos os fluxos comerciais com a China, que podem oferecer muito baixas taxas de juros relacionadas ao comércio. Você vê isso como alternativa viável para suplantar as altas taxas disponíveis no Brasil atualmente? Pergunta muito fácil. Eu acho que entrar na China, absolutamente poderemos examinar isso. Não tenho muita certeza de qual proporção dos fluxos estão querendo ir para lá. E imaginaria que isso tem a ver com o frete real do Brasil para a China, não lida com outros aspectos do que estamos falando, vai precisar de mais financiamento estruturante para desenvolver seu negócio, inventários, etc, etc. Então, definitivamente vai ajudar, desde que as pessoas possam acessar isso. Thank you very much. Muito obrigado. Uma grande honra ser parte desse painel.
Certamente nos veremos no jantar e novamente salva de palmas aí para o pessoal. Well, thank you. Muito obrigado, Guilherme, Jean-Luc, To Ms. Jean Rogers. Luiz Daniel e Jean Rogers. Obrigado. Ótimo debate. Obrigado. As we conclude Em conclusão edition of the CTISO, da 18ª edição da Conferência do Açúcar, gostaria agora, em nome do Datagro e também do Citibank e ISO, para estender nossa agradecimento sincero a todos que contribuíram para o sucesso to begin, do evento de hoje. Para começar, nossa maior gratidão para os apresentadores, panelistas que compartilharam o seu conhecimento e experiência, profundidade, tempo para toda a discussão. Nossos participantes, muito obrigado por sua presença, participação e interação por todo o dia, ponderada por todo o dia. Sua contribuição é o que realmente faz essa conferência vir. a full day with very Temos um dia completo tivemos um dia muito bom para discussões de política no primeiro painel, o que está acontecendo na macroeconomia, com a apresentação do excelente líder comunista do CIF, outra discussão sobre o que está acontecendo no Brasil, production mix, safra do Brasil, produção e o clima, boa discussão também sobre comércio internacional, sobre o governo Trump e tendência do mercado de açúcar, diversificação e novas aplicações na América Latina, novas oportunidades de mercado e produtos como SAF, biobunker e hidrogênio verde. insightful discussion on Boa discussão entre a perspectiva ethanol, dos fluxos de açúcar e etanol no mercado e financiamento, expansão e diversificação. Eu gostaria de agradecer parceiros e patrocinadores que deram seu apoio para essa edição dessa conferência, especialmente nossos parceiros Citibank e o ISO, por sua continuada parceria e apoio, e também nossos patrocinadores dourados, Peterson Rand, os de prata, de Águia e bronze, de Cash, advogados and São Martinho. e São Martinho. Recognize our marketing partner, Amerra, and all supporting E todos os patrocinadores, performance, Datagro Financial, Datagro Markets, Valora, and Wiz Corporate. que ele acaba de citar. I thank Datagro team Agradeço o time da Datagro, que trabalhou com muito afinco, e this possible. para tornar isso possível, a experiência da Datagro, e novamente, muito obrigado por terem ficado aqui até o último momento, claro, para aqueles que ainda estão aqui. Next year, Já aguardamos ansiosamente a oportunidade de dar as boas-vindas de vocês aqui ano que vem. Tenham uma boa viagem e temos esse jantar hoje no Cipriani Wall Street, hoje à noite, exatamente onde os colonizadores que vieram do Recife se estabeleceram do lado de fora dos muros de Nova Amsterdã em 1622. far away, É longe, portanto, vamos nos apressar e nos ver lá. Obrigado e nos vemos ano que vem. and thank you all. Muito obrigado. Nascemos no Brasil, mas somos do mundo. Somos conhecimento e somos aprendizagem. Somos independentes e, ao mesmo tempo, parceiros. Somos excelência. Somos eficiência. Somos tradição, mas sempre conectados com o futuro. Somos neutralidade, mas estamos sempre de um lado, o da humanidade. Somos energia limpa. Somos business. Somos experiência. Somos alta performance. Somos conhecimento que gera desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável de longo prazo. Aprendemos, ensinamos, evoluímos. Aprendemos de novo, porque somos feitos de ciclos.
Há 40 anos demos nossos primeiros passos. Ontem, hoje e amanhã sonhamos e voamos. O destino? Mais conhecimento e progresso. Para as pessoas e para o planeta. Datagro, conhecimento que gera desenvolvimento. O Citi é o banco mais global do mundo, com atuação em mais de 160 países. Estamos presentes no Brasil desde 1915, com a missão de gerar valor para nossos clientes e progresso para o país. Há mais de 2 décadas, lideramos a agenda ESG no mundo. Nosso papel como banco é promover a transição para uma economia de baixo carbono em parceria com nossos clientes. Em 2021, anunciamos o compromisso de ser net zero até 2050 e estabelecemos como meta atingir $1 trilhão em finanças sustentáveis até 2030. No Brasil, o Citi Center já conta com o selo LEED Gold, uma importante certificação de sustentabilidade. Somos reconhecidos por nossa cultura e ambiente de trabalho que valoriza a diversidade e a inclusão. Apoiamos projetos sociais que fazem a diferença nas comunidades em que atuamos. Estabelecemos uma robusta política de análise de risco socioambiental em nossas operações. Nossa agenda ESG é fundamental para a missão do Citi de ser um parceiro confiável para seus clientes ao prestar serviços financeiros de maneira responsável e que possibilitem o crescimento e o progresso econômico no Brasil e no mundo. Redefinir os padrões para produzir as picapes mais exclusivas, capazes e luxuosas do Brasil. É mais que um objetivo, é a nossa obsessão. Esse é o poder inigualável da única marca premium e exclusiva de picapes do Brasil. O futuro começa hoje com energia renovável. A Ativus é uma das protagonistas na produção de biocombustíveis para apoiar o mundo na transição energética de que tanto precisa. A empresa possui o propósito de produzir energia limpa para mover o mundo e transformar vidas. Contamos com áreas de cultivos de cana-de-açúcar equivalentes ao tamanho de mais de 3 vezes a cidade de São Paulo. Nossas operações são capazes de moer 38 milhões de toneladas de cana por safra, produzir biocombustível suficiente para abastecer mais de 60 milhões de carros compactos, fornecer energia elétrica limpa a partir do bagaço da cana-de-açúcar para escolas, hospitais e iluminar cidades inteiras. Adoçar as mesas e as vidas de milhões de famílias, além de construir um amanhã melhor para as futuras gerações por meio da descarbonização do nosso planeta. Ativus, energia limpa que move o mundo e transforma vidas.